A gente começa essa edição trazendo para você, né, a informação de que a Associação dos Magistrados de Sergipe, né, eles se reuniram hoje e disseram que não aprovaram o que o Congresso Nacional fez sobre as 10 medidas anticorrupção, mas sim, né, eles afirmaram que os parlamentares aprovaram, foi na verdade um grande crime contra a população. Põe na tela essa vergonha aí, vá! O ato acontece em todo o país. Magistrados, promotores e procuradores protestam contra a corrupção e contra projetos que tramitam no Congresso e que visam criminalizar o Judiciário e o Ministério Público. É também uma resposta à forma como foi votado na Câmara o projeto das 10 medidas contra a corrupção. O texto base do pacote, que reúne um conjunto de medidas anticorrupção, foi aprovado pela maioria na Câmara dos Deputados, mas com várias emendas e, segundo os promotores, totalmente desfigurado. Das 10 medidas originais, apenas 4 passaram, sendo que parcialmente. Uma das propostas mais polêmicas cria a punição para juízes e membros do Ministério Público Federal por abuso de autoridade. Nós avaliamos como um desrespeito total à sociedade. É a sociedade que vai sofrer os impactos dessas medidas se aprovadas. O Ministério Público e a magistratura estão indignados com o que foi feito, mas nós não vamos nos curvar. Nós somos destemidos, nós vamos continuar agindo com a responsabilidade que sempre agimos. Durante a reunião, promotores e magistrados elaboraram um documento de repúdio que será encaminhado a Brasília. Encaminhá-lo como ato de repúdio às instâncias necessárias, especificamente ao Senado Federal, para onde esse projeto ainda será encaminhado e votado, na esperança de que, com o apoio popular, possamos reverter esse retrocesso da aprovação dessa PEC pela Câmara na última quarta-feira. Não é esse projeto que a sociedade quer. As reações nas redes sociais estão aí tremendas. Ontem, ainda mais na calada da noite, ainda tentou-se com o Senado dar mais um golpe e aprovar no regime de urgência. Os senadores, eles tiveram consciência dos anseios dos seus eleitores e tiveram responsabilidade, adiaram e vai tramitar, e nós esperamos que os senadores realmente reconheçam o que a população quer. Pois é, ontem nós tratamos sobre esse assunto, mas de fato Sergipe está mesmo envergonhado. 5 dos nossos deputados federais disseram não ao pacote de medidas contra a corrupção. Eles votaram na calada da noite, esta que é a grande verdade, aproveitando-se de um país de luto pela morte da delegação do Chapecó para enfraquecer o Ministério Público e os juízes de todas as instâncias do Judiciário. Ou seja, eles deram um verdadeiro tapa na cara, exatamente um tapa na cara de todo mundo que sonha e que age por um Brasil melhor, livre das mazelas causadas pelo roubo do dinheiro público. Preste atenção, vamos ver a partir de agora quais foram os deputados federais sergipanos que fizeram esse verdadeiro papelão contra o povo. Põe na tela a cara dos sujeitos aí, vá! Da representação de Sergipe, votaram contra as 10 medidas de combate à corrupção os seguintes deputados: Adelson Barreto, do PR, João Daniel, do PT, Fábio Mitidieri, do PSD, Fábio Reis, do PMDB e Pastor Johnny, do PRB. Bem, o fato é que quando você ouvir falar de alguns deles, eu quero até, inclusive, vamos colocar aqui no telão a fotografia dos deputados, né? A lista da vergonha, pode soltar aí, por favor. Os deputados federais de Sergipe que votaram contra o pacote anticorrupção. Preste atenção, você, meu amigo, minha amiga. Atenção, papito, presta atenção, viu? Principalmente quando você for votar em 2018, viu? Porque vale lembrar, quem foi contra o combate à corrupção, tá aqui, né? Ou seja, que votou sim à corrupção neste país, que se transformou, essa que é a grande verdade, numa grande doença, uma doença crônica e que precisa de todos os remédios possíveis.
O combate à corrupção tem que ser fortalecido e não enfraquecido, como fizeram esses senhores, os nossos pseudos representantes, né, que estão lá em Brasília. Infelizmente, com a ajuda desses deputados federais, nós estamos envergonhados. Aqui, ó, está aqui na garganta, a população está com um nó na garganta, né? Porque é inadmissível no momento que nós vivemos como esse. Olha, para falar um pouco mais sobre esse assunto e exatamente mostrar como é que anda essa sensação, né, depois dessa vergonha em Brasília, nós recebemos aqui, nesse momento, o vice-presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe, o juiz Fernando Dantas. Doutor Fernando, satisfação revê-lo. Satisfação, Tiago. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Qual é a sensação diante de tudo isso, doutor Fernando? Porque o projeto agora vai ser encaminhado para o Senado, né? E o que esperar, então, dos nossos senadores? Maria do Carmo Alves, o senador Eduardo Amorim e o senador Valadares. O sentimento que a magistratura tem e que o Poder Judiciário, representado por todas as instituições que hoje se fizeram presente num movimento muito bonito, em que há praticamente 100 magistrados, procuradores e membros do Ministério Público Estadual estiveram lá no Fórum Comercino Bessa exatamente manifestando esse mesmo sentimento que você compartilha, que é exatamente o de vergonha, o de preocupação com essa aprovação na madrugada, na calada da noite, como você bem disse, no momento em que a imprensa estava falando sobre o desastre que aconteceu em Chapecó, exatamente em função da queda do avião que transportava a equipe. E o que a gente viu foi exatamente a imprensa dando cobertura a isso, a população enlutada. O Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados, aprova subrepticiamente, exatamente quando, emendando um projeto que seria de 10 medidas contra a corrupção, um deputado que é investigado por improbidade, que responde ao processo de improbidade, ele põe uma emenda que criminaliza 11 condutas do Ministério Público e 11 condutas da magistratura. Ou seja, eles subverteram a ordem, né? Pois é, e simbolicamente usaram a matemática para dizer que, na verdade, agora é crime mais. Se o povo, por intermédio de um projeto de iniciativa popular, as 10 medidas contra a corrupção foi um projeto encampado, sobretudo, pelo Ministério Público Federal, mas se converteu num projeto de iniciativa popular, portanto, contou com quase 2,5 milhões de assinaturas. Exatamente. E essas medidas foram postas à deliberação do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e o que a Câmara fez foi ignorar esse apelo popular, converter as 10 medidas contra a corrupção em 11 crimes das instituições que apuram exatamente a investigação e a punição desses investigados naqueles mais diversos crimes. E o que mais nos deixa incomodados, Tiago e a sua audiência, é que isso vem exatamente no momento em que a magistratura e o Ministério Público, seja nacionalmente, a gente tem o caso da Lava Jato, e aqui em Sergipe... É exatamente isso que eu te perguntar. Até que ponto essas medidas, né, atingem exatamente operações como essa, Lava Jato e Companhia Limitada? Pois é, não dá para dissociar o momento em que essas medidas foram propostas desses momentos. Temos no nível nacional a Lava Jato, aqui nós temos as subvenções, o indenizasse no âmbito da Câmara, enfim. E nesse momento em que a sociedade tem uma resposta do Ministério Público e da magistratura, o Congresso põe essa pauta. Portanto, só para você ter uma ideia de um exemplo claro, o juiz Sérgio Moro já proferiu várias decisões e sentenças. Provavelmente ele deve ter cometido algum equívoco pontual em uma dessas. Ninguém aqui está para dizer que a magistratura e o Ministério Público não podem errar. Mas, recentemente, se divulgou na imprensa uma sentença que foi reformada pelo segundo grau. Essa é uma questão que muitas vezes é de entendimento e compreensão quanto às provas. Agora, é possível ainda se reverter essa situação, né? É possível, mas, por exemplo, nesse caso, o juiz Sérgio Moro, caso já estivesse em vigor essas medidas, sim, ele já poderia responder por crime de responsabilidade. A nossa esperança, e você bem fez em pontuar quem foram os deputados parlamentares aqui de Sergipe, que se manifestaram no sentido de criminalizar a investigação, porque a nossa esperança é que o Senado reverta essa medida, que os 3 senadores de Sergipe compreendam que essa medida anticorrupção, na verdade, devem ser voltadas para aquelas medidas que foram propostas inicialmente. Correto. E rejeitando essa emenda que, como você bem disse, é um tapa na cara da população. De qualquer maneira, vocês, magistrados, vão encaminhar um documento oficial para exatamente nesse momento. Acho que a palavra certa mesmo é fazer pressão mesmo, né? Eu digo que parlamentar, do que ele mais tem medo, é sinceramente perder veto. Portanto, o que a gente tem que esclarecer a população para que realmente avalie se deve conceder a sua confiança às pessoas que votaram dessa forma. Foi uma ação orquestrada?
Na verdade, eu não compreendo nada como um ato casual. Veja que foi na madrugada, veja que foi no momento em que aquilo ali não estava chamando a atenção da imprensa, embora houvesse magistrados e mesmo Ministério Público vigilantes na Assembleia, no Congresso Nacional, sim, embora no dia, em função de que havia aquela votação da PEC 55, houve o cerceamento de entrada de pessoas no Congresso. Brasília viveu um caldeirão aqui. Exatamente. No momento, ali, na porta do Congresso, exatamente, né? Pelo fato de não haver no Congresso Nacional, pelo menos ali no plenário, representante das instituições, se vota algo do tipo. E eu, inclusive, vi as filmagens rapidamente, por favor. Rapidamente. Quando alguns se surgiam contra isso, eram vaiados pelos próprios parlamentares. É uma vergonha. Nós vamos acompanhar de perto tudo isso, e se os magistrados se manifestaram, você que está nos assistindo, seja de qualquer tipo de categoria, também deve se manifestar. Doutor Fernando, satisfação, viu? Satisfação é nossa. Um grande abraço e as ordens sempre que precisar. Agradeço a oportunidade.